Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na segunda parte agora do nosso curso. Anteriormente estávamos falando sobre a parte histórica e como todo esse período foi se desenvolvendo dentro da história do povo de Israel. Agora nós vamos falar especificamente sobre algumas instituições, grupos e alguns movimentos judaicos que aparecem no Novo Testamento, para que a gente possa entender como foi que eles se formaram, o que significa a atuação deles de importante, para a nossa interpretação neotestamentária. Então eu espero que você goste, passando agora dessa parte histórica e agora para essas questões um pouco mais tópicas em relação a esses grupos, enfim. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa aula. Primeiro vamos falar sobre um grupo tão conhecido de nós quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento. Nós ouvimos sempre falar dos fariseus e eles chegam ali no Novo Testamento, a gente nunca tinha ouvido falar deles e de repente eles aparecem. E quem foram esses fariseus? O que eles faziam? O que é que trouxe essa fama para eles? Essa fama que nós conhecemos de hipocrisia, de homens legalistas, homens que só queriam dizer que eles mesmos estavam certos e os outros não estavam, enfim. O que foi que trouxe essa fama? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, primeiro, quando a gente fala sobre isso, no meio dos eventos turbulentos do período intertestamentário, algumas instituições, grupos, crenças e sentimentos se desenvolveram. Tudo isso afetaria tanto o judaísmo clássico quanto o cristianismo primitivo. Então, todos esses eventos acabaram causando algumas rupturas, alguns movimentos que acabaram surgindo disso, grupos, crenças, esses sentimentos judaicos de pessoas específicas que estavam ali sentindo esse desenvolvimento histórico, essas situações que ocorreram. E então, obviamente, as pessoas reagiram de formas diferentes. Especificamente, nós vamos falar agora dos Hassidim. E eles são mencionados em 1 Macabeus 2:42, 7, 2 Macabeus também 14. E eles provavelmente incluíam os precursores dos fariseus. A palavra Hassidim significa os separados. E muito possivelmente foi esse grupo que deu origem ao grupo dos fariseus. Contudo, sabe-se muito pouco sobre a diversidade ou a similaridade dos Hassidim ou sobre a sua história posterior. A especulação que se dá a partir dessa origem é porque eles eram conhecidos de fato como esses que eram separados, que não se misturavam, vamos dizer assim, com aquela cultura pagã, aquela cultura secularista ali dos helenistas naquele momento histórico. Então, de acordo com Joséfo, os fariseus foram um grupo politicamente ativo que emergiu como um partido sob o governo de João Hircano, ali em 135 a 104 a.C. Então, era um grupo politicamente ativo, eram pessoas que estavam ligadas ali na política do Estado de Israel. Eles estavam analisando o que deveria ser feito. Eles eram politicamente também no sentido de que entendiam a situação politicamente e queriam reagir diante disso. Então, sob o governo de João Hircano ali, mais ou menos 100 a.C. De acordo com os evangelhos, os fariseus eram um grupo estrito e legalista, aos quais Jesus rotulou de hipócritas. Então, como nós falamos, quando nós abrimos os evangelhos, lá estão os fariseus com a sua perspectiva legalista sobre todas as coisas. Então, eles achavam que poderiam cumprir a lei, mas obviamente para que eles conseguissem cumprir a lei, eles tentavam cumprir toda a lei, que eu quero dizer. Então eles davam uma aliviada ali na lei um pouco para mostrar que eles eram capazes de cumprir toda a lei. Às vezes eles davam uma acertadinha ali, nós diríamos um jeitinho brasileiro, para que a lei pudesse ser cumprida de acordo com o que eles pensavam, não de acordo com o que a própria lei estava mostrando, porque isso seria impossível que todos eles cumprissem à risca todos os detalhes. Só o Senhor Jesus Cristo assim o fez. Mas os fariseus,
eles achavam que conseguiriam, e isso era um motivo de orgulho para eles. É por isso que eles eram chamados de hipócritas, porque eles se mostravam como essas pessoas santas, separadas, reconhecidamente piedosas pelas outras pessoas, mas Jesus na verdade mostrou que isso era só algo externo. Eles precisavam ter o seu próprio coração transformado, né? Ter uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o livro de Atos apresenta os fariseus como simpáticos ao testemunho cristão da ressurreição. Então essa é uma semelhança dos fariseus com os cristãos, é que eles reconhecidamente entendiam que a ressurreição poderia acontecer. Isso era um pouco diferente dos saduceus, que a gente vai falar ainda, mas quando a gente abre o livro de Atos, a gente percebe, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi mostrar sua defesa, ele no Sinédrio, então havia o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, e Paulo, para que ele pudesse sair ali daquela situação, ele diz: olha, eu estou aqui sendo julgado porque eu creio na ressurreição. E quando Paulo faz isso, ele dividiu aquela plateia. Todos aqueles que estavam ali juntos para lutar contra o apóstolo Paulo, por ele estar ensinando o cristianismo, agora começaram a brigar entre si, porque o apóstolo Paulo disse: eu estou aqui porque estou sendo julgado, porque creio na ressurreição. Então ele foi bem esperto nesse momento, porque ele entendia, os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus sim. Então ele meio que se colocou ali no lado dos fariseus por conta dessa questão somente da ressurreição, e ele obviamente sabia disso. O próprio apóstolo Paulo era um fariseu anteriormente, então por conta disso ele divide aquela plateia que estava ali, aquele grupo de pessoas que estava ali contra ele. De acordo com o Mishnah e o Talmud, os fariseus eram eruditos e sábios do judaísmo, que devotavam inteiramente suas vidas para viver de acordo com o que dizia a Torá. Obviamente, essa é uma forma de descrever esses grupos um pouco tendenciosa, porque o Mishnah e o Talmud, né, foram escritos também por pessoas de grupos como o grupo dos fariseus. Mas, certamente, a gente não pode também generalizar, dizer que todo fariseu era um hipócrita, que todo fariseu ele era um legalista que achava que a salvação era por obras. Claro que não. A gente também não pode ser tão ingênuo assim com o nosso estudo da história antiga, né, da história ali do Novo Testamento. Mas, obviamente, os fariseus de fato eram eruditos, eles conheciam a lei, eles sabiam do que eles estavam falando, eles eram homens que entendiam a política também, então eles não eram completamente incultos, e eles também eram sábios, eram pessoas a quem os outros poderiam buscar conselho sobre as questões da lei, por eles mesmos serem estudiosos da lei. O que parece sobre a história dos fariseus, é que é claro que eles se formavam como um grupo leigo, ou seja, eles não eram da linhagem sacerdotal, eles eram judeus que queriam entender mais e compreender mais a lei, mas não necessariamente eram sacerdotes, não tinham a linhagem sacerdotal. E com isso vocês têm que lembrar que essa questão sacerdotal, como a gente já até mencionou na parte histórica, ela tinha uma força muito grande política e até mesmo aristocrática, ou seja, de poder. Então isso quer dizer que os fariseus não eram necessariamente o grupo que estava no poder, que tinha relação com as camadas mais poderosas da sociedade. Eles tinham um poder no sentido dos judeus em si, porque eles eram sim respeitados, mas eles não eram esse grupo da aristocracia, vamos dizer assim. Então eles mantinham sua pureza pela observância restrita à lei, então eles queriam dizer que eles observavam a lei restritamente em cada detalhe dela, e também eles buscavam universalizar sua aderência à lei através da educação nas sinagogas, nas escolas e algumas vezes por meio do poder político. Então, com isso a gente percebe que a forma como agora o judaísmo estava se colocando era uma forma muito mais agora educacional. Agora os judeus estavam tentando implantar essa cultura judaica e essa influência judaica dentro do povo onde eles estavam ali habitando, a partir da educação,
a partir do ensino da lei. E com isso, com essa força do ensino da lei, eles queriam conseguir mais, obviamente, mais prosélitos, ou seja, mais pessoas para a religião. Os fariseus, então, aceitavam a tradição oral sobre a interpretação da lei. Então, o que isso significa? É que os fariseus, aliás, havia uma tradição oral a partir do que os antigos estavam sempre acreditando sobre a lei, e essa tradição oral, obviamente, foi passando de geração a geração. E com isso a gente percebe quando Jesus fala lá em Mateus 5, Marcos 7, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, quando Jesus fala assim, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está falando da tradição oral. É como se ele dissesse, vocês sabem essa tradição que vocês ouviram desde antigamente, que dizia que você não deve matar e quem matar vai estar sujeito a julgamento? Então, Jesus está dizendo, sabe essa interpretação? Pois eu vou lhe dar uma interpretação agora mais específica. Aquele que odiar o seu irmão já é assassino. Então, não é que Jesus esquece a lei. Na verdade, Jesus ele pega a tradição oral na qual os fariseus acreditavam e traz uma interpretação ainda mais estrita, ainda mais específica, ainda mais interna do que a tradição oral. E nisso a gente percebe, por isso Jesus falava, né? Eu, porém, vos digo. Então é como se ele dissesse, essa interpretação ainda é mais específica do que a que vocês criam. Então a tradição oral preservava os julgamentos dos sábios sobre como a lei deveria ser aplicada à vida diária. Então essa tradição é como se fossem comentários do Antigo Testamento, comentários sobre a lei. E esses sábios passavam então de geração a geração o que eles criam que devia ser a forma exata em que a lei deveria ser aplicada à vida das pessoas. Então os sábios diziam três coisas. Ele dizia, seja deliberado no julgamento, forme muitos discípulos e faça uma cerca ao redor da lei. Essa era uma instrução que era passada sim de geração a geração. Ou seja deliberado no julgamento, entenda bem e faça os julgamentos que você precisa fazer, forme muitos discípulos, muitos prosélitos do judaísmo e faça uma cerca ao redor da lei, ou seja, proteja a lei para que ela não seja, vamos dizer assim, mal compreendida ou até mesmo adulterada. A tradição oral então servia, portanto, como uma cerca, como eu falei, ao redor da lei, para que ninguém pudesse violar em ignorância a própria lei. Então essa tradição era essa cerca que eles diziam que deveria ser feita para a proteção da própria lei. Eles também acreditavam em anjos e em ressurreição, como já falei, né? Então eles acreditavam no sobrenatural. Essa é a diferença que a gente vai ver entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus sim ainda acreditavam no que era sobrenatural, anjos, ressurreição. Os saduceus nós vamos ver que não. Ainda sobre os fariseus, embora eles fossem politicamente ativos no período dos Asmoneanos, parece que mudaram sua atenção dos assuntos políticos para questões que se referiam mais à comunhão da mesa, o dízimo, as leis da agricultura, a pureza sob a influência de Hilel, tudo isso na época lá do nascimento de Jesus Cristo. Então, só para a gente entender, inicialmente o que parece é que eles eram bem mais politicamente ativos, eles estavam bem mais ligados à política, às decisões de Israel com relação aos povos dominantes e tudo isso. O que parece é que quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, essas questões políticas passaram a ser suprimidas pelas questões mais particulares, vamos dizer assim, da religião, que seria essa questão da comunhão da mesa, não mais pública, não mais política, mas particular, da família, então também da comunhão da mesa, o dízimo, a forma como você deveria ser fiel naquilo que Deus lhe dava, as leis da agricultura, como você deveria ter aquelas práticas de cultura, ou seja, deveria ter 7 anos, e nos 7 anos você deveria dar um ano de jubileu, vamos dizer assim, para aquela terra, para que ela descansasse. Então, essas leis da pureza
pureza sobre os alimentos, enfim. O que parece é que os fariseus, na época do nascimento de Jesus Cristo, do seu ministério, estavam mais focalizados nessas questões mais particulares ali da religião. Então, a influência de Hilel favorecia uma interpretação mais leniente e livre da Escritura. Então, a visão frequentemente oposta à de seu contemporâneo Shammai, que favorecia uma interpretação mais restrita e menos tolerante. Então, só para a gente lembrar, havia essas duas escolas de interpretação judaica, a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel era um pouco menos literal, um pouco mais, vamos dizer assim, flexível na interpretação da lei. A escola de Shammai era uma escola um pouco mais estrita, um pouco mais específica, um pouco mais até radical, nós poderíamos dizer. Então, Hilel os dois eram rabinos e havia essa questão aí sobre a quem seguir, né? Hilel ou Shammai. De acordo com a tradição rabínica, um gentio uma vez pediu que Hilel ensinasse toda a lei. Isso enquanto o gentio estivesse levantado com um pé só. Então é como se ele dissesse: faça um resumo para mim de toda a lei, eu vou ficar aqui de um pé só. Ou seja, tem que ser rápido, né? Tem que ser algo que possa ser feito de uma forma mais ágil. Então Hilel respondeu: o que é odioso para você, faça ao seu próximo. Isso é toda a Torá, o resto é comentário. Então você percebe que ele faz um resumo aí. Você já deve ter ouvido isso, né? O Senhor Jesus Cristo falou algo semelhante. Mas só para a gente entender aqui, então Hilel ele traz uma interpretação um pouco mais específica no sentido de tocar num ponto bem mais chave, que é você faça para você, aliás, o que é odioso para você, não faça para o seu próximo. Interpreta toda a lei dessa forma. Então nesse ponto ele se mostra mais flexível. E também os antigos fariseus também ensinavam que o mundo era sustentado por três coisas: a lei, o serviço, ou seja, a questão do templo, e também as obras do amor. Assim, os fariseus entendiam que o mundo era sustentado por essas três coisas. No coração do farisaísmo estavam as shaburot. O que era um shaburot, né? Shaburot, na verdade, só lembrando um pouco aqui, quando você vê qualquer palavra em hebraico terminada em ot, tem a ideia de plural, certo? Então, o que eram esses shaburot? Eles eram associações religiosas, certo? Essas associações religiosas que esses fariseus faziam, elas mantinham a pureza dos rituais. Então, lembra que eles estavam muito ligados a essa questão de pureza, de cerimônia e tudo isso. Então, eles observavam as tradições orais nas shaburot, ou seja, nessas comunidades, eles observavam aquilo que era passado pela tradição. Eles ministravam as necessidades da sinagoga, então as pessoas que precisavam umas das outras ali eram servidas na comunidade e provavelmente mantinham um interesse nessa caridade. A escola de Shammai, ela requeria um período probatório por um ano inteiro. Já a escola de Hilel queria que o candidato à membresia demonstrasse que podia manter o ritual de purificação por 30 dias. Então Shammai, sempre mais vamos dizer assim, mais duro, no sentido de chamar as pessoas para um comprometimento muito mais específico. Já Hilel um pouco mais flexível. Ambos tinham rituais para que pudessem se entrar nas suas shaburot, mas uma delas, Shammai, tinha que ser um ano inteiro de estado probatório. Já Hilel queria que o candidato à membresia demonstrasse só por 30 dias. Então, depois do período probatório, o novo membro fazia um juramento diante de um líder da Shaburá, geralmente a um escriba, jurando manter pureza em todas as formas de dizimar. Além da sua organização interna e dos códigos de conduta que eram providenciados para a expulsão, em algumas circunstâncias, as Shaburot tinham assembleias e refeições em comum, nas quais provavelmente se davam na sexta tarde, no início do Shabat. Então,
percebo que havia essas comunidades semelhante às sinagogas chamadas então de Shaburá e no plural Shaburot. Os fariseus também se distinguiam por observar os tempos de orações regulares e por recitarem de manhã e à noite o Shema, a confissão central do judaísmo, que consiste de Deuteronômio 6, 4 a 9, ou 11, 13 a 21 e Números 15, 37 a 41. Então, o Shema ou Shema é o versículo, né, em toda essa ideia de que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, ouve é Shema ou Shema, como você se preferir. Mas enfim, eles recitavam esse Shema para uma questão de mostrar naquilo que eles criam. Era uma confissão central, obviamente, do judaísmo. Então, depois da destruição do templo em 70 d.C., o farisaísmo emergiu como partido dominante do judaísmo. Então, a escola de Hillel fincou-se como uma escola dominante dentro do farisaísmo, depois lá da destruição do templo em 70 d.C. Não se pode, portanto, pensar no judaísmo do primeiro século somente em termos dos fariseus. Às vezes o pessoal pensa nos judeus do Novo Testamento e pensa que os judeus eram todos fariseus, mas não se pode pensar assim. Isso é um pouco, ser um pouco ingênuo com a história, né? O judaísmo dessa época era muito mais diverso, com vários grupos, várias práticas, vários ideais competindo entre si por uma sobrevivência e por uma influência. Então os fariseus eram só um dos grupos em que o judaísmo se manifestava naquela época. Agora, falando um pouco sobre os saduceus, o nome do grupo provém de Zadok, que era um sacerdote de Davi, lá de 2 Samuel 15. Os zadoquistas eram os sacerdotes governantes em Jerusalém desde o tempo de Salomão. Eles estavam ligados com Simão II e Onias III como pertencentes à linha sacerdotal legítima quando surgiu a revolta dos Macabeus. Então percebam aí que os saduceus eles já estavam ligados à questão dos governantes, à questão aristocrática, à questão do poder. Então os zadoquistas eles se opuseram às reformas helenistas em Jerusalém. Então lembre-se um pouco. Lembra que Alexandre veio com toda aquela ideia da helenização, ou seja, de tornar a cultura grega quanto mais influente possível dentro daquilo que ele dominou. Então, quando eles chegaram ali na Judéia, havia muitos grupos que não queriam, eles queriam a sua própria cultura, a sua própria religião, os judeus. E os saduceus, como judeus, eles não queriam fazer parte da helenização, pelo menos nesse primeiro momento ali, os zadoquistas, né? Então, possivelmente havia uma ligação entre os zadoquistas e os Hassidim ali no início. A dificuldade primária em entender os saduceus é que eles não deixaram muita literatura. Então, pode-se saber deles a partir do Novo Testamento, como a gente percebe, né? E também a partir das fontes rabínicas, que são fontes farisaicas. Na literatura farisaica, saduceu poderia ser usado por aquele que se desviou da norma farisaica. Então, como eu falei, essa é uma forma um pouco tendenciosa de falar dos saduceus, porque os fariseus não iam muito bem com os saduceus. Então, quando eles vão descrever os saduceus, eles vão dizer que eram aqueles que saíam da norma. Mas enfim, Joséfo mencionou os saduceus durante o tempo de João Hircano. Uma facção dos saduceus suportaram e apoiaram os asmoneanos e retornaram o controle lá do culto na época que havia o templo ainda. Então, os saduceus deram essa força ali na época dos Macabeus, como a gente tem percebido. Os fariseus e os saduceus representavam duas formas diferentes de responder à pressão do helenismo, isto é, a adoção da cultura grega. Então, agora que a gente já está passando um pouco na história, então os saduceus, que eram geralmente aristocratas, eles já estavam mais para se acomodar a um certo grau de influência helenista, porque era um pouco, vamos dizer assim, era um pouco mais viável para eles, um pouco mais possível para que eles pudessem seguir a cultura
helenista, porque eram os que estavam dominando aquele povo. Então, se eles fossem um pouco mais light com a cultura helenista, eles poderiam ganhar mais posições na sua luta pelo poder. Então, eles guardaram a prosperidade que conseguiram a partir do comércio com o mundo gentílico. Então, a gente tem que lembrar que a helenização também trouxe vantagens assim para o judaísmo, né? Então, os saduceus eles eram um pouco mais light porque eles também iam tirar muita vantagem disso, não só política, mas também comercial. Os saduceus também eles eram religiosamente conservadores. Em que sentido? Eles apoiavam o templo e o sacerdócio, eles diziam que isso deveria haver. Eles guardavam a fé nas escrituras hebraicas e a diferença é que eles somente aceitavam o Pentateuco como escritura, mas não os escritos nem os profetas. Então, lembre-se que o Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica para os judeus, ela era dividida entre o Pentateuco, os escritos e os profetas. Até onde eu estou me lembrando, eram esses três. Então, o que eu quero dizer com isso? Os fariseus, aliás, os saduceus, eles achavam que não se devia seguir os outros livros. Não se devia seguir os profetas, não se devia seguir crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, Daniel, Ezequiel, não. Somente o Pentateuco. Eles consideravam as leis recentes dos fariseus ligadas à Torá como infundadas, como repressivas, né? Ou também contrárias à autoridade da lei escrita, também bem como contrárias aos melhores interesses do povo e da nação. Então eles achavam que eram leis muito severas, as leis dos fariseus. Os saduceus, lembra, eles eram um pouco mais light nesse sentido aí da lei. Também não criam em anjos nem em ressurreição. Para eles isso não existia. Eles não criam nessa questão. Como eu falei para vocês anteriormente, o apóstolo Paulo saiu daquela dificuldade em que o Sinédrio estava ali, ele dividiu, na verdade, aquele grupo de pessoas, porque ele disse que ele cria na ressurreição e era por aquele motivo que ele estava sendo julgado. Então os fariseus e os saduceus começaram a brigar entre si e Paulo conseguiu sair um pouco de cena pela sua perspicácia e entender que ele poderia dividir aquelas pessoas ali a partir de um ponto tão específico. Também os saduceus, de acordo com Joséfo, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles também diferiam sobre a providência divina e o livre-arbítrio humano. Então, pensando aqui um pouco, os fariseus, eles combinavam várias ênfases da Escritura para afirmar que tudo o que acontecia era de acordo com a providência de Deus, mas que a humanidade era livre. Portanto, Deus coopera com a humanidade tanto no bem como no mal. Isso para os fariseus. Já os essênios, eles, embora não negando a liberdade e a responsabilidade humanas, eles afirmavam com veemência, lembre-se disso, que a providência de Deus controlava e determinava absolutamente tudo. Então, para os essênios, Deus controlava tudo. O destino de alguém, salvação e perversidade, tudo isso era pré-ordenado. Então, os essênios aí estavam nesse tipo de crença, né? Os saduceus já resolveram o problema da participação de Deus no mal, tornando o mal uma questão inteiramente da escolha humana. Então eles diziam, não é que Deus fez o mal, então foi o homem que escolheu o mal, ele teve liberdade para escolher o mal e assim escolheu. Eles negavam a ideia do destino completamente, não acreditavam nessa questão de predestinação, no sentido de que o homem tinha um destino específico, e colocavam Deus além de qualquer possibilidade de fazer e planejar o mal. Deus não poderia planejar fazer o mal, eles entendiam assim. Então eles diziam que o bem e o mal era uma escolha do homem e que fazer um ou outro é o arbítrio de cada um. Deus deu a liberdade e o homem pode fazer um dos outros. Essa aí era a forma como os saduceus entendiam a vontade de Deus e também a liberdade do homem. Então eu espero que você tenha gostado sobre essa aula, um pouco mais instrutiva aí sobre esses grupos. Nós vamos prosseguir falando ainda sobre alguns templos, aliás, sobre algumas instituições como o templo, também sobre alguns grupos, os essênios, a gente vai falar na próxima aula. Então que Deus nos abençoe e até mais.